A filosofia, a psicologia e até parte dos teólogos modernos concordam que a busca principal do ser humano na vida é a felicidade, ser feliz. Nesse propósito de ser feliz, o homem faz o que for necessário para a autorrealização. Essa busca pela felicidade move desejo, mente e coração. O homem procura emprego para ser feliz, trabalha para ser feliz, casa para ser feliz. Nós corremos, trabalhamos, fazemos tantas coisas porque ainda acreditamos que, no fundo, a alegria é a recompensa de alguma coisa boa que fizemos. Ou Deus está nos dando alegria porque demos algo a Ele antes. Desde pequeno, nós ouvimos as pessoas dizerem que toda alegria é passageira e com isso elas estão dizendo que, no mínimo, ela tem prazo de validade. Se elas estiverem falando da alegria que advém das coisas, do salário, da posição de prestígio na empresa, então sim, essa alegria tem validade, mas não a alegria que vem de Cristo. Essa é eterna e não depende de subterfúgios. De que forma Deus nos dá essa alegria? Eu responderia, sem dúvidas alguma, que Deus nos dá essa alegria nos dando Ele mesmo. Não é recompensa por trabalho duro, é graça, é uma realidade em Cristo, não fora dele. Plena alegria, uma série de sermões expositivos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Graça e paz a todos os irmãos, uma ótima noite, uma boa quarta-feira, né? Espero que você tenha tido aí um dia muito abençoado. Nós estamos hoje no segundo dia e no segundo sermão da série Plena Alegria, uma série que nós temos trabalhado e estudado a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vamos só aguardar algumas pessoas entrarem e a gente já vai dando início, tá bom? Você pode, inclusive, compartilhar agora, nesse momento, essa live, essa transmissão. Você pode compartilhar com seus amigos no Facebook, tá? No YouTube, você que está assistindo também, você pode mandar o link, você pode compartilhar o link para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Quero convidar você para nós fazermos uma oração agora e em seguida nós vamos expor a palavra, tá bom? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de viver mais um dia, de amar. Obrigado por estarmos em Sua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Deus, nós sabemos que o cenário é crítico, sabemos que há muita dor, há muito sofrimento, há muitas mortes, Pai, acontecendo. E só o Senhor, Deus, só o Senhor é a nossa esperança, só o Senhor é a nossa torre forte, é o nosso lugar seguro. Nós, Pai, nos lançamos em Sua presença, nos apegamos a Ti, nos apegamos à Sua palavra e te pedimos, Pai, que o Senhor continue abençoando a Sua igreja, continue abençoando as nossas vidas. Abençoa, Pai, esse irmão, essa irmã que está acompanhando agora essa transmissão, esse irmão, essa irmã que irá acompanhar depois, que o Senhor possa falar o coração dele, que o Senhor possa falar o coração dela. Pai, que a alegria do Senhor venha entrar em nossas vidas, que a alegria do Senhor venha fazer diferença em nossas vidas, em nosso viver, nas relações que nós mantemos com as pessoas, Pai, com as igrejas, que o Senhor venha nos fazer crescer em graça, em conhecimento, que o Senhor, Pai, venha usar as nossas vidas também, Pai, para que possamos proclamar o Seu Evangelho, para que possamos testemunhar do Teu amor para o nosso próximo. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido tão bom conosco. Continua, Senhor, nos guardando, continua nos abençoando, abençoa aqueles que estão em sofrimento, abençoa aqueles que estão em luto, coloca suas mãos, Pai, consola, conforta os corações, abençoa aqueles que estão nos hospitais, que haja cura, que haja restauração, Pai, faz o Teu querer e a Tua vontade, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo, Pai, mesmo, Senhor, com saúde, sem saúde, Deus, tudo é para Ti, tudo é por Ti, Senhor.
Pai, que o Teu nome seja glorificado em nós, Pai. Não importa as circunstâncias, nós Te adoraremos. Queremos ser, Pai, assim como Paulo. Como Paulo, Pai, que estava passando um momento complicado, Senhor. Um momento de prisão, um momento de aprisionamento, mas ainda assim ele encontrava motivos, Pai, para dizer que se alegraria em Ti. Que possamos nos alegrar da mesma forma também, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus, que nós possamos, assim como o apóstolo Paulo, levar a vida cristã a sério, e não apenas levar essa vida cristã a sério como um motivo de andarmos cabisbaixo, como motivo para nós andarmos por aí tristes, né? Nós não temos motivos para andar em tristeza. Mesmo que o mundo venha cair ao nosso redor, mesmo que todas as coisas possam cair debaixo dos nossos pés, o chão, ainda assim nós estaremos firmes, ainda assim nós estaremos alegres. Por quê? Porque a nossa alegria está firmada em Cristo Jesus e não nas coisas. E nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses e tem sido muito bom. Tem sido muito bom. Na semana passada nós expomos o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Hoje nós vamos ler do versículo 12 até o versículo de número 19, tá bom? Mas antes eu quero dar uma pequena introdução aqui. Nós iniciamos semana passada a série Plena Alegria. É uma série expositiva na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses e tem sido muito abençoador estudar essa epístola. Nós sabemos que a situação do apóstolo, sabemos que a situação de Paulo aqui no momento em que ele escreve essa carta é uma situação de aprisionamento, ele está preso no momento que ele escreve. Porém, meus irmãos, isso não o impede de escrever essa carta e ainda assim se alegrar no Senhor Jesus. Eu não sei se você assistiu, mas há pouco tempo lançaram um filme chamado Prisioneiro, alguma coisa assim, Torturado por Cristo. Um filme que conta a história de um homem que foi preso pelo regime comunista, né, e ele sofre ali pela sua fé, mas ele sempre encontra motivos para se alegrar, para estar em Deus, para lançar em Cristo, lançar diante dele, né, lançar sobre ele todas as suas ansiedades, né, todas as suas mazelas. Então aquele homem, da mesma forma, Paulo também, ele sempre encontra motivos suficientes para estar alegre em Jesus. Alegria é uma das palavras mais usadas nessa carta. Por isso que nós demos o nome dessa série de Plena Alegria. A palavra plena significa completa, né? É uma completude, é uma plenitude, né? Então, quando nós estamos falando de uma alegria, nós não estamos falando de estar por aí abrindo os dentes apenas. Nós, quando falamos de alegria, não estamos falando de momentos felizes. Nós estamos falando de um estado, né? Não é apenas estar alegre, mas é ser alegre, né? Porque nós podemos passar por momentos de sofrimento, momentos de tribulação, momentos de provação, né? Mas ainda assim nós somos alegres. Por quê? Porque nós pertencemos a Cristo Jesus. Nós temos a alegria de Cristo em nós, né? Então, alegria, como eu disse, é uma das palavras mais usadas nessa epístola do apóstolo Paulo. Há um homem aqui, né? Esse é o retrato, é um homem na prisão nos falando sobre liberdade e alegria. Olha só que contraste maravilhoso que nós temos aqui. Um homem preso nos falando sobre liberdade e alegria. Isso não é maravilhoso? Como eu tenho dito aqui, esse contraste é uma das coisas mais lindas em Filipenses. Nós vivemos, meus irmãos, a era do marketing digital. Nós vivemos essa era do coaching, né? Nós vivemos na era onde caras do mundo dos negócios, eles vivem vendendo as suas ideias para um mundo de conquistas, né? Eles vivem vendendo, e não apenas as suas ideias, mas as suas perspectivas de vida,
né, através de e-books, através de um monte de coisa, e são homens de negócio, eles querem vender, né, as suas ideias para um mundo de conquista. A questão é que sempre esses caras são sempre bem-sucedidos. O retrato desses homens, né, que estão vendendo as suas ideias é sempre um homem que é bem-sucedido, e todo mundo olha e vê o que ele tem, todo mundo olha e vê a riqueza que ele tem e fala, uau, que, né, esse cara aí, ele tem uma história de vida muito legal e tal. Não estou menosprezando isso, mas esse é o retrato que nos pinta, né? Aquele que tem alguma coisa a nos dizer é aquele que é bem-sucedido, né, aos olhos da sociedade. É aquele que tem uma boa aparência, é aquele que está no hall da fama, né, aquele que tem o seu lugar ao sol. Né? Então são sempre pessoas bem-sucedidas. Aqui no apóstolo Paulo, aqui em Paulo, meus irmãos, nós temos um quadro pintado de forma que é totalmente oposta a isso. Nós temos um homem que, aos olhos da sociedade pós-moderna de hoje, seria provavelmente considerado um fracasso. Por quê? Porque ele passou por muitas coisas, mas no final não está vendendo um pacote promocional de sacadas multimilionárias. Nós temos visto o apóstolo, ele está preso. Ainda assim está falando, olha, alegrem-se. E eu digo mais, alegrem-se no Senhor. Tenham alegria em Cristo. Não coloque a sua alegria nas coisas, não coloque a sua alegria no cônjuge, não coloque a sua alegria no seu emprego, no seu salário, no estado de espírito bom. Não coloque a sua alegria naquilo que pode ruir, naquilo que não é firme, naquilo que não é excelente, naquilo que não é transcendente. Não coloque a sua alegria em algo que se esvai. Coloque a sua alegria naquele que é a nossa rocha. A nossa rocha é Cristo Jesus. Tudo pode mudar, menos Jesus. Tudo pode ruir, menos a palavra de Jesus, menos o nosso Deus. Por isso que o cristão, ele é alguém que as pessoas não entendem. É por isso que provavelmente os guardas que cuidavam de Paulo na prisão, eles provavelmente inicialmente não entendiam como o apóstolo Paulo lidava com a sua prisão. Por quê? Porque como pode um homem que está preso, está, né, com está sem a sua, entre aspas, liberdade, né? Como que pode ele, numa situação como essa, ainda falar em alegria, ainda falar em liberdade? Então se trata de algo muito incrível. Então Paulo aqui, ele está preso e está nos ensinando contentamento em Deus. Um prisioneiro está nos ensinando contentamento em Deus. Isso é maravilhoso. Então vamos ao texto de hoje, meus irmãos. Filipenses, capítulo 1, do verso 12 ao 14 primeiro, tá bom? Filipenses, capítulo 1, verso 12 ao 14. Está escrito assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Jesus, por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, eles ousam falar a palavra com mais coragem. Uau! Uau, que texto maravilhoso! Eu estava lendo essas palavras de Paulo aqui, meus irmãos, esses dias na escada aqui, e eu me emocionei, eu chorei, eu falei, uau, olha que palavras maravilhosas. Aliás, como não se emocionar olhando para a vida desse homem? Como não se emocionar olhando para a Escritura Sagrada? Todos nós sabemos que o desejo de Paulo era pregar o evangelho em Roma. Ele tinha esse desejo, ele queria chegar e pregar o evangelho em Roma. A gente vê isso em várias partes no Novo Testamento, ele dizendo que tinha esse desejo de chegar lá. Essa não era apenas uma vontade humana, mas era também a vontade de Deus. Roma, meus irmãos, era o centro de um grande império, era a principal cidade daquela época.
Então o apóstolo Paulo não está tendo apenas uma vontade humana de chegar em uma cidade e pregar o evangelho e sendo qualquer cidade. Não, ele sabe que Roma é uma das cidades mais importantes daquela época, né? Então Paulo sabe exatamente o que ele está pensando. Se o apóstolo ele ganhasse parte daquele povo para Cristo, milhões de pessoas seriam salvas e resgatadas pelo evangelho. Paulo ele tem o desejo profundo de chegar até lá, porque ele sabe que milhões de pessoas, milhares de pessoas, muita gente seria resgatada pelo evangelho. Era uma questão de estratégia e um profundo amor pelas almas perdidas. Paulo ele usa a expressão no início aqui dos versículos que nós lemos, ele diz: as coisas que me aconteceram, entre aspas. As coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do evangelho. Agora, ele não dá muitos detalhes do que se trata, mas se nós estudarmos um pouco mais, nós vamos entender, nós veremos que é uma lista considerável de situações que o apóstolo passou, que não daria para mencioná-las aqui. Nós não teríamos tempo suficiente para mencionar essas coisas que aconteceram com Paulo. E essas coisas, elas estão em Atos, né, do capítulo 21 até o capítulo 28. Começa com uma prisão que ele tem, que é uma prisão ilegal, em Cesareia, onde ele fica preso por 2 anos. Ele é alvo de tramas políticas, ele sofre acusações infundadas. Por fim, ele apela a César, ele quer ser julgado por César. Né? E ele podia fazer isso porque, além dele ser judeu, ele era de Tarso, ele era de uma cidade que se tornou província romana e ela possuía, né, por direito, cidadania romana. Então Paulo, possuindo a cidadania romana, ele apelou para ser julgado por César. Mas ele fez isso de maneira que ele compreendeu, né, que ele iria chegar em Roma. De qualquer forma, então ele apela para César, porque ele podia fazer isso, né? Então ele apela para ser julgado por César e ele é enviado para Roma. A caminho da capital, o barco que o apóstolo está sofre um naufrágio. Todos nós conhecemos essa história, né? Que Paulo ele sofre aquele naufrágio ali com todo mundo no barco. O Senhor diz para ele que nada ia acontecer, que ia ficar tudo bem, que ele estava aguardando ele ali e todos os que estavam no barco, né? Mas enfim, isso acontece, ele está indo e no caminho o barco sofre um naufrágio. Depois disso, já na ilha de Malta, né, ele é picado por uma cobra venenosa. E quando todos esperam que o apóstolo iria morrer, ele continua vivo, ele continua lá. Aliás, tem alguns que brincam que foi a cobra que morreu, né? Porque o apóstolo Paulo tinha uma missão, né? E não se para facilmente alguém que tem uma missão, alguém que tem uma paixão missionária, alguém que tem um chamado de Deus. Não é qualquer coisa que para ele, né? E Paulo tinha o desejo de chegar até Roma, então acontece um monte de coisa com ele. Ele apanha, ele é açoitado, né? Ele é perseguido, ele é xingado, enfim, e acontece um monte de coisas ao ponto dele sofrer esse naufrágio, dele ser picado por essa cobra e ainda assim continuar vivo. E, enfim, ele embarca para Roma para se apresentar a César em uma audiência, né? Esses aqui e outros acontecimentos são aquilo que Paulo chama de coisas que aconteceram comigo. Você nota, meus irmãos, que Paulo ele não usa o seu sofrimento para se vitimizar. Isso é uma coisa que nós precisamos já aprender aqui e eu já posso aplicar isso ao seu coração. Uma lição que nós aprendemos aqui é essa: Paulo não usa como pretexto o seu sofrimento para se vitimizar, né, para buscar reconhecimento das pessoas. Ele apenas diz sem dar detalhes: as coisas que aconteceram comigo contribuíram para o avanço do Evangelho, contribuíram para o avanço do reino de Deus. E aqui nós percebemos a soberania de Deus também.
o apóstolo, antes de ir para Filipos, ele queria ir para a região da Ásia. Antes dele ir para Filipos, ele queria, né, ir para a região da Ásia. Mas Deus ele fechou as portas. E eu recomendo a leitura de Atos para que você veja a soberania de Deus trabalhando na vida do apóstolo e na vida de todos aquele que ele escolheu. O nosso Deus, ele mostra para Paulo em visão um homem, né, dizendo para ele passar a Macedônia. Paulo ele tem aquela famosa visão de um cidadão chamando ele para passar a Macedônia para ajudá-lo. A situação seria diferente se Paulo não tivesse sendo guiado por Deus. Então, o apóstolo Paulo quer ir para a Ásia, mas Deus quer que o apóstolo Paulo vá para a Europa. E quem ganha é sempre o Senhor. Assim como Jonas também. Deus manda Jonas ir para Nínive. Jonas pega um barco para ir para Tarsis, mas ele acaba em Nínive. Por quê? Porque o Senhor é soberano e tudo o que ele falou, tudo o que ele decretou vai acontecer segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu querer. Então, seria diferente se Paulo pegasse uma outra direção e fosse para a Ásia. Talvez tudo isso que aconteceu não aconteceria, né? Mas o seu maior desejo, além de pregar o evangelho em Roma, era fazer a vontade de Deus. Então nós temos em Paulo aqui uma outra lição, outro exemplo de alguém que é obediente. Não importa, ele não coloca em primeiro lugar aquilo que ele quer, né? Ele quer seguir a vontade de Deus, ele quer fazer a vontade de Deus. Ele queria ir para a Ásia, mas o Senhor chama ele, né, para ir para a Europa e ele obedece porque ele quer fazer a vontade de Deus. Ele almejava ir para Roma como um evangelista, como um missionário, mas Deus o envia para Roma como um prisioneiro. E aqui é um contraste, né? Paulo tem o desejo de ser um evangelista em Roma e o Senhor diz: você vai para Roma, você vai chegar lá, mas você vai como um prisioneiro. Paulo aqui, meus irmãos, minhas irmãs, não está reclamando e nem murmurando. A gente não vai ver isso. A gente não vai ver esse exemplo vindo de Paulo. Ele não reclama, ele não murmura. O que nós vemos aqui e veremos é que para ele não importa e não importava as circunstâncias em que o evangelho fosse pregado, desde que ele realmente o fosse. Não importa o meio pelo qual o evangelho será pregado, desde que de fato ele seja pregado. Ele diz que essas coisas que aconteceram com ele contribuíram para o progresso do evangelho. Ou seja, todos os seus sofrimentos, todas as suas lutas, suas prisões, suas perseguições, seus açoites, tudo isso contribuiu, ajudou, possibilitou que o evangelho fosse pregado. Ou seja, Paulo enxerga a soberania de Deus em tudo. Ele diz, olha, tudo isso que eu passei de alguma forma, direta ou indiretamente, contribuíram para o avanço do reino de Deus, para o avanço do evangelho. Em outras palavras, o que o apóstolo ele está dizendo aqui é: tudo que eu passei, tudo que eu vivi, tudo que eu sofri, desde prisões a açoites, são na verdade um meio, não um fim em si mesmo, para que o evangelho de fato seja anunciado e que o nome de Cristo seja glorificado, tanto por minha liberdade como pela minha algema. O que importa é que o nome dele seja exaltado. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Olha o exemplo que nós temos aqui, meus irmãos. Que Cristo seja glorificado, não importa o que aconteça, não importa o meio para que isso aconteça. O que importa é a glória de Deus, não a minha glória, não o meu bem-estar, não o meu bem-querer, mas a vontade de Deus. É isso que importa. Que lindo isso! Que maravilhoso isso! Isso daqui é algo para a gente parar e pensar. Por isso que às vezes, quando eu estou pregando, eu viajo, porque eu falo e aí eu paro.
né? E aí eu lembro, eu estou pregando, eu não posso parar, mas meus irmãos, que texto, quanta verdade aqui, são verdades assim que a gente para e realmente a gente fica embasbacado, a gente fica maravilhado, né? A gente olha para essas verdades e fala, meu Deus, quem sou eu? Eu quero uma fé assim, eu quero viver para Jesus assim, eu quero viver para Cristo dessa forma. Então isso daqui é muito maravilhoso. Enquanto o mundo podia achar que as algemas de Paulo, as algemas do apóstolo, envergonhavam, porque é isso que o mundo pensava, né? Eles achavam que as algemas do apóstolo envergonhavam. Enquanto eles pensavam isso, essas algemas traziam glória para o nome de Jesus Cristo e contribuíam para o avanço do reino de Deus. O mesmo Deus que usou a funda de Davi, o mesmo Deus que usou os jarros de Gideão, o bordão de Moisés, é o mesmo Deus que também usa as algemas do apóstolo Paulo para que a sua glória seja manifesta, para que o seu querer, a sua vontade seja cumprida. Que nós possamos dizer isso ao Senhor. Deus, faz em mim teu querer, faz em mim tua vontade. Eu posso não entender agora, Senhor, o meu sofrimento, eu posso não entender agora o que eu estou passando, mas eu sei, e mesmo que às vezes eu nem sei, eu confio que o Senhor sabe o que faz, eu confio que o Senhor é soberano, eu confio que o Senhor está me guiando no caminho certo, ainda que esse caminho é estranho. Ainda que esse caminho eu possa não entender, o importante é que eu hei de confiar no Senhor. Essa é uma lição que nós aprendemos também aqui com o apóstolo Paulo em Filipenses. Paulo diz também, meus irmãos, que toda a guarda pretoriana, né, agora estava ciente de que ele estava preso por causa de Jesus. Isso aqui é algo interessante para a gente se falar, né? Nesses dois versículos que nós lemos aqui. Paulo diz, olha, tudo isso que eu passei contribuiu para o avanço do Evangelho, para o progresso do Evangelho. De forma que até, né, a guarda aqui, toda a guarda pretoriana agora está ciente de que eu estou preso, mas eu estou preso por causa de Jesus. Eu não estou preso por Roma, eu estou preso em Cristo Jesus. Eu não estou preso por causa de Roma, eu estou preso por causa de Cristo, né? O que era essa guarda pretoriana? Era um grupo de soldados que formava a guarda imperial de Roma. Eles mantinham Paulo sob custódia 24 horas por dia. Alguns estudiosos, baseados em alguns estudos e as palavras que Paulo usa em Atos 28, né, eles dizem que provavelmente havia um soldado que ficava preso a Paulo, ficava perto de Paulo a todo momento. A cadeia tinha uma espécie de ferro que ligava os dois, próximo ao punho. Cada soldado, meus irmãos, cumpria um turno de 6 horas. Quero que você imagine tudo isso. Paulo ele está preso, mas ele tem ali soldados que estão revezando para cuidar do apóstolo Paulo, para mantê-lo sob custódia, para vigiarem ele, para ele não fugir, como se Paulo fosse fugir, né? Era tudo que ele queria, estar em Roma. E ele estava lá, né, para pregar o evangelho, para cumprir o chamado que Cristo fez para ele. Então, cada soldado cumpria um turno de 6 horas. Outra coisa que é importante dizer é que o apóstolo ele teve também o direito de alugar sua própria moradia. Isso fica claro também em Atos, né? Por isso que é importante a gente ler Atos para entender algumas cartas do apóstolo Paulo. Então, ele teve o direito ele teve o direito de alugar a sua própria moradia e ali ele podia receber visita e escrever tranquilamente. Porém, ele ainda estava preso aos soldados todos os dias. Ele estava ali numa prisão, né? Não muda o fato, ainda que ele podia escrever, ainda que ele podia receber visita, ele ainda
estava preso, ele ainda estava passando momentos de dor, momentos de sofrimento. Isso piora, né, alguns estudiosos dizem que isso piora um pouco depois, né, porque o caso dele era um caso importante. E depois provavelmente levaram ele para um outro lugar, que esse lugar é um lugar pior. E lá a gente tem aquela última carta de Paulo, que é a 2 Timóteo. Né? Então nós vemos ali um retrato bem triste de como o apóstolo ele termina, né, a sua vida, mas ainda assim colocando toda a sua fé, colocando toda a sua esperança em Cristo Jesus, que é a sua alegria. Então ele tinha a oportunidade ali, isso é para a gente pensar, né? Porque ele tinha soldados que ficavam com ele a todo momento, soldados que estavam ali guardando ele, né? E como eu disse, eles ficavam de 6 horas, tinha um turno de 6 horas que cada soldado ficava com Paulo, né? Se você fizer um cálculo simples, você verá que se cada soldado passasse 6 horas ali guardando Paulo, ele conseguiria testemunhar de Jesus Cristo pelo menos a 4 soldados por dia. Então pensa comigo, cada soldado de 6 em 6 horas, o dia tem 24 horas, Paulo conseguia testemunhar do Evangelho, falar de Jesus para 4 soldados por dia. E provavelmente esses soldados eles eram aleatórios, né? Eles não eram sempre os mesmos soldados. Então, isso daqui é algo incrível. E Paulo ele está aproveitando tudo isso. Ele diz, agora toda a guarda pretoriana sabem que eu estou preso por causa de Jesus. O que ele está dizendo? Olha, eu já falei de Jesus para todos eles. E agora até eles, já compreenderam o motivo que eu estou preso. Agora até eles olharam para a minha vida e viram Jesus em mim. Viram que o motivo da minha prisão não era que eu sou um criminoso, é que eu sou um pregador do Evangelho. E eles têm visto o meu testemunho, eles têm visto a forma que eu lido com o meu sofrimento, e isso tem causado um alvoroço, isso tem causado transformação. E ele usa a palavra progresso do Evangelho, que significa que muitos daqueles soldados eles haviam aceitado a Cristo como Senhor da sua vida. Então, é muito interessante tudo isso, meus irmãos. Ah, pastor, mas eu posso aceitar a Cristo? Meus irmãos, para de besteira, tá bom? É claro que eu posso aceitar Jesus, mas eu só posso aceitar Jesus depois que ele me aceita primeiro, né? Então, o que nós vemos aqui é essa forma maravilhosa que o apóstolo lida com o seu sofrimento, lida com a sua prisão, né? Então, com isso, você consegue entender parte da alegria do apóstolo Paulo, porque o seu maior desejo estava se cumprindo, que era pregar o evangelho em Roma. E isso aconteceu, mesmo que fosse de forma diferente que ele havia planejado. E é isso que fica claro aqui em Filipenses, né? E glória a Deus quando ele interrompe os nossos planos e nos faz cumprir os dele, porque nós sabemos que os seus decretos não falham. Eu faço planos e muitas vezes os meus planos não dão certo. Eu às vezes começo uma coisa e não consigo terminar. Em Cristo essa realidade não existe. Os seus decretos irão se cumprir. A sua palavra irá se cumprir. Então Paulo fez um plano, Deus fez diferente e Paulo era obediente ao Senhor. Paulo cumpriu o seu chamado e se submeteu totalmente à vontade do seu Senhor, à vontade de Deus. Então, meus irmãos, imagine aqui como os soldados olhavam para Paulo, como eles viam a Paulo, a forma que ele lidava com a sua prisão, o testemunho de paciência que ele tinha, fé e esperança, né? Um testemunho de fé e esperança que ele dava para eles. Paulo conseguiu pregar o evangelho provavelmente a vários daqueles soldados, se não todos. Se não todos. Ali estava a cúpula de Roma, era um lugar estratégico. Se ele tivesse livre, se ele não tivesse preso, isso nunca teria acontecido, talvez. Então, o que nós vemos aqui é o Senhor se apropriando, né, de um momento como esse e usando para a sua glória, usando a sua ferramenta, usando o seu instrumento vivo.
Meus irmãos, isso é maravilhoso. Você lembra que quando Jesus ele chama Paulo, ele diz: "Este para mim é um vaso escolhido". Paulo iria cumprir a vontade de Deus e é isso que ele faz, ele se submete completamente à vontade de Deus. Não subestime os planos soberanos de Deus, meu irmão, minha irmã. Ele sabe o que faz. Um outro fato interessante ocorre aqui. Os cristãos romanos, ao enxergarem o exemplo de vida em Paulo, o seu testemunho, o seu sofrimento e, apesar de tudo, a sua alegria, ao ver tudo isso, a fé e a coragem dos irmãos de Roma, dos crentes romanos, a fé e a coragem deles foi renovada. É isso que Paulo fala. Olha, agora os irmãos, com base nas minhas algemas, eles têm tido mais sinceridade, mais coragem e anunciar o evangelho. Então ele usa a expressão que os crentes ousam falar a palavra com mais coragem. E essa palavra falar aqui, no original, não significa pregar publicamente, mas falar em conversa uns com os outros. Olha só o que Deus, através das algemas do apóstolo, está fazendo. Alcançando os romanos, a guarda pretoriana, os oficiais do tribunal de César e ainda de quebra estava avivando os corações na igreja de Roma. Estava avivando os corações dos romanos com zelo e uma ousada paixão missionária. É isso que Deus faz e Ele usa os meios para cumprir o seu querer, para cumprir a sua vontade. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, Ele não muda, Ele é fiel. E aqueles romanos passam a anunciar o Evangelho com mais coragem porque eles olhavam para a vida do apóstolo Paulo como exemplo. E assim deve ser eu e você também. Nós devemos olhar a vida do apóstolo Paulo, olhar a vida dos homens e mulheres que passaram pela Escritura, pela história da igreja e tê-los como exemplo, exemplo a se seguir, exemplo a ser seguido. Eu preciso imitar a fé desses homens, eu preciso amar mais Jesus como esses homens, eu preciso amar mais os perdidos como esses homens amavam, como o apóstolo Paulo amava. Eu preciso desse zelo missionário, eu preciso dessa paixão missionária, eu preciso dessa coragem. Meus irmãos, nós precisamos clamar o Espírito de Deus para que use as nossas vidas, para que derrame do seu poder, para que nos inspire, para que nos ensine a falar a palavra de Deus com ousadia, a pregar o Evangelho com ousadia, a operar sinais e maravilhas através do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos clamar ao Espírito para que ele continue o trabalho de Cristo em nós. Precisamos orar, precisamos de uma igreja viva, precisamos de um povo que se levanta. E assim foi o povo de Roma, os crentes de Roma. Eles viram tudo o que estava acontecendo e as algemas do apóstolo não serviu para que eles se isolassem, para que eles ficassem tristes dentro da igreja local. Isso fez com que eles dessem um boom, isso fez com que eles se levantassem e quisessem alcançar o máximo de pessoas que eles pudessem. E isso é maravilhoso, esse avivamento só o Senhor ele pode fazer. Só o Senhor pode operar. Então, o próprio conceito de avivamento é quando Deus vem a nós, é quando o Senhor vem à sua igreja, marca a sua igreja, traz arrependimento sobre a sua igreja e traz um zelo, uma paixão pela verdade e pelas almas perdidas. Então é isso que acontece aqui. Eu quero só ler aqui, meus irmãos, do 15 ao 19, eu quero só expor esse trechinho e nós iremos acabar, tá bom? Na outra semana, na próxima semana, nós vamos expor do versículo 20 em diante, até o versículo 26, tá? Do 15 ao 19, a palavra de Deus diz assim: É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho.
Aqueles, porém, que pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas o que importa, o apóstolo diz, o que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que, pela súplica de vocês, com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Nesse restante aqui, desse trecho, irmãos, o que nós vemos aqui é que nem todos ali estavam anunciando a palavra de Deus com sinceridade. Nem todos os crentes de Roma estavam olhando para Cristo, olhando para Paulo como um exemplo a ser seguido. Não, alguns estavam pregando a palavra, mas querendo apenas agradar as pessoas, querendo apenas chamar atenção para si mesmo, querendo agariar seguidores, né? Buscando glória para si. Então alguns estavam anunciando a palavra com sinceridade, alguns outros romanos estavam pregando a Cristo apenas visando resultados que lhes fossem interessantes, que lhes interessassem, né? Provavelmente essas pessoas aqui que estão pregando Cristo por interesse, com fingimento, provavelmente essas pessoas faziam parte daqueles legalistas que eram contra o evangelho da graça que Paulo pregava aos gentios, né? Porque Paulo foi incumbido de pregar esse evangelho e muitos legalistas, muitos fundamentalistas naquela época estavam contra Paulo. Eles eram contra Paulo porque a mensagem da graça que Paulo pregava era escandalosa para eles, né? Então provavelmente esse grupo de pessoas se tratavam dessas pessoas, né? Eles estavam fazendo a coisa correta, mas com as intenções erradas. Fazendo isso, eles achavam que poderia de alguma forma aumentar o sofrimento de Paulo. Olha só, os caras, além de ver o apóstolo preso, ainda querem complicar ainda mais a vida deles. Aliás, eles acham que estão complicando a vida do apóstolo Paulo, aumentar o sofrimento dele em alguma coisa. Mas o que nós vemos aqui, meus irmãos, é o apóstolo dizendo, olha, tudo bem. Tudo bem. Alguns pregam com sinceridade e coração puro, outros com interesses próprios para conseguir seguidores. O que importa é que Cristo está sendo anunciado. Não importa como. Eita! Olha o que o apóstolo está dizendo. Olha, não importa. Vocês acham que estão aumentando o meu sofrimento com isso? Não importa. Tá tudo bem. Alguns pregam o Cristo com coração puro, outros nem tanto, mas o que importa é que Cristo está sendo anunciado. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, não importa como. Ele também diz, seja com fingimento, seja com sinceridade, com isso eu me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Olha que bonito, olha a alegria aqui, de novo. Ele diz, olha, mesmo que isso esteja acontecendo, com tudo isso, eu me alegro. E aí ele dá uma pausa e diz, sim, eu sempre me alegrarei. Meus irmãos, eu convido você a dizer isso hoje. Convido você a olhar para o seu sofrimento, a olhar para tudo que você está passando hoje e dizer, com tudo isso, sim, eu me alegro. Eu sempre me alegrarei. Sempre me alegrarei no Senhor. E aqui temos a alegria novamente. Irmãos, perceba que o apóstolo, ele tem alguns motivos para ficar abatido e abalado. Mas como temos repetido aqui, ele está sempre alegre, porque a sua alegria está firmada em Cristo, não nas circunstâncias favoráveis. Que nós possamos ser dessa forma também. Que nós possamos olhar menos para as circunstâncias e mais para a glória de Jesus Cristo, mais para Cristo Jesus. Que nós possamos avançar, né, para que o progresso
do reino de Deus continue, que venhamos olhar menos para os nossos problemas, menos para nós mesmos e venhamos dizer tudo o que importa é que Jesus seja anunciado, tudo o que importa é que a palavra de Deus seja pregada. E concluindo aqui, meus irmãos, que nós possamos, assim como Paulo, dizer: com tudo isso que tem acontecido comigo, com todo o sofrimento, todas as minhas lutas, minhas provações, minhas dificuldades financeiras, espirituais, familiares, com tudo isso acontecendo, eu ainda me alegro. Sim, eu sempre me alegrarei. Eu sempre me alegrarei. Não importa as circunstâncias, minha alegria é Cristo Jesus. Ele somente. O que aprendemos aqui, meus irmãos? Quais são as lições que nós aprendemos aqui? Que não importa as circunstâncias pelas quais venhamos passar, Deus usará cada uma delas para o louvor do seu nome, para a glória do seu nome. Ele será glorificado em nós, Ele será glorificado em ti, glorificado em mim, em nossas conquistas ou em nossos aparentes fracassos. Não importa, o que importa é que o nome dele seja glorificado. A Escritura diz em Romanos 8, 28, um texto muito conhecido: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só o que o mesmo apóstolo escreve aos Romanos. Sabemos que todas as coisas significa todas as coisas, ok? Sabemos que todas as coisas, isso engloba sofrimento, isso engloba tudo. Sofrimento, luta, provação, conquista, qualquer coisa. Todas as coisas cooperam, possibilitam, ajudam. Todas as coisas são meio, para que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, não importa se é alegria, não importa se é sofrimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque se Cristo é glorificado em nós, isso para nós é um bem. Isso para nós é motivo de alegria. A nossa alegria está em Cristo Jesus. Deus abençoe você e que você se apegue a essa alegria, que você se apegue a essa verdade, em nome de Jesus. E eu quero convidar você para nós fazermos uma oração para terminar, tá bom? Pai querido, Pai eterno, nós te louvamos, te agradecemos, que estejamos cheios, Pai, dessa alegria, que estejamos cheios dessa plena alegria, dessa plenitude, que não importa as circunstâncias pelas quais venhamos passar, nós venhamos dizer como Paulo: em tudo isso, com tudo isso, eu me alegro. Sim, eu sempre me alegrarei. Eu me alegro no Senhor, porque o Senhor é a rocha da nossa salvação. Que nós possamos viver, Senhor, uma vida para a sua glória, para a sua honra. Que nós possamos, Deus, nos entregar completamente a Ti. Abençoa cada irmão que acompanhou, que assistiu. Abençoa cada irmã que acompanhou, assistiu, foi edificado, consolado, exortado por sua palavra. Ajude-o, Pai, a colocar em prática aquilo que ele e ela têm ouvido. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Nós estamos felizes com tudo que Deus tem feito. Que você tenha sido abençoado por essa palavra, e que essa palavra venha produzir resultados na sua vida. A palavra de Deus nunca volta vazia. Que ela possa produzir em você mudança, transformação de caráter, transformação de vida, e que o Senhor possa cumprir o seu querer, a sua vontade, através da sua vida, através daquilo que você está passando. Que nós possamos ser testemunhas vivas de tudo que Ele tem feito através das nossas vidas e em nossas vidas, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Domingo nós estamos de volta às 18 horas no nosso culto. Deus abençoe você. Um beijo no coração. Tchau, tchau.